Amém? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor nesta noite, e nós vamos ouvir. Ele falará conosco. Estenda suas mãos para cá, irmãos, me abençoa. Senhor, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor está aqui presente conosco. Pai, fala através de mim, fala, Senhor, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão assistindo através da internet, se eu possa, através do Teu Espírito Santo, falar em cada coração. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Poder assentar. Irmãos, nós vamos ler Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, a partir do verso 16 até o 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 até o 32. Os irmãos podem abrir ou acessar suas Bíblias, né? A tecnologia veio para facilitar a vida da gente. Glória a Deus. Vamos ler. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam chorando e murmurando. É isso, irmãos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando da vida e dizendo: por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? Foi isso que aconteceu, irmãos? Então vamos ler aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa.
Amém, queridos? Essa é uma passagem, podem sentar, essa é uma passagem bastante conhecida de todos os cristãos. Esses homens de Deus, estava Paulo, estava Silas, no início, e o escritor de Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas, do Evangelho de Lucas, ele quem escreveu o Atos dos Apóstolos. Por isso que começa, certo dia indo nós para o lugar de adoração, ou seja, Paulo e Silas estavam indo e ele estava anotando o que os caras estavam fazendo, ou estava vendo o que estava acontecendo, mas estava de uma forma mais, porque não foi lançado da prisão, foi Paulo e Silas que foram lançados, mas ele estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E os dois, eles não estavam fazendo nada de errado. Eles falam, indo nós para o lugar de adoração, ou seja, eles não estavam indo para Esbórnia, eles não estavam indo para Gandaia, eles não estavam indo para uma casa de mulheres de tolerância, eles não estavam indo, cometer pecados contra Deus, eles não estavam indo adorar outros deuses, eles estavam indo para o local de adoração e oração, eles estavam indo para o local de adoração, eles estavam indo para o culto, e tinha ali uma menina, uma escrava, moça, que ela predizia o futuro, entre aspas, né? Mas ela predizia o futuro. Ela era meio que adivinhona das coisas. E o que ela estava dizendo fazia muito sentido, porque elas estavam dizendo, olha, esses homens são servos de Deus, esses homens anunciam o caminho da salvação. E a palavra de Deus faz questão de dizer que ela não fez isso um único dia, mas foram muitos dias ela fazendo isso, até que Paulo fica indignado com aquilo, volta, repreende o espírito imundo, expulsa em nome de Jesus, e agora aquele espírito adivinhão, aquele espírito adivinhador agora sai daquela menina, o que foi uma bênção para ela, porque você já imagina, aquela moça, ela era escrava 2 vezes, ela era escrava dos seus senhores, e ela era escrava dos espíritos imundos que estavam sobre ela. Existia ali um contexto de uma cultura demonizada. O demônio estava sobre aquela menina, mas o povo gostava das suas adivinhações. Os seus donos lucravam com aquelas adivinhações. Parece nos dias de hoje. Tem alguns lugares por aí, repleto de adivinhação, e os donos estão lucrando com isso. Estão tendo lucro com esse negócio. E as adivinhações acontecem, e muitas das vezes, em nome de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Nunca acredite em milagre industrializado. Vou explicar, mas anota aí. Nunca acredite em milagre industrializado. Se num local, Deus ele pode fazer qualquer coisa, irmãos. Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos nos dons, nós cremos no batismo, nós cremos em todos os dons, nós somos continuistas, glória a Deus. Deus mostra em visões, nós cremos nisso. Mas se tu chega no local,
Está tendo visão para todo mundo? Sai fora. Tu chega no local, 100, 200 paralíticos está andando? Sai fora disso. Corre disso. Quantas e quantas vezes nós tivemos lutas, tivemos batalhas, e nós oramos: Senhor, dá vitória, Senhor, abençoa, Senhor, cura. E o Senhor respondeu dando a perfeita cura, que era recolhendo para si. Né? Foi o caso da minha mãe, nós oramos, e aprova o Senhor levar ela. E glória a Deus por isso, porque foi feita a vontade do Senhor, a vontade do Senhor prevaleceu. Nunca acredite quando a coisa é industrializada. Esses dias, eu vou voltar para a palavra, mas permita-me dizer, eu vi um vídeo de um desses lugares que faz isso. Primeiro eles pedem para a pessoa levantar um documento para o alto, a igreja, ele faz uma oração, e o povo com o documento levantado para o alto, e tem câmeras, e as pessoas puxam uns documentos, e aí o cara começa, dizendo que é o Espírito Santo, começa a revelar e chamar a pessoa pelo nome, como se fosse Deus que estivesse fazendo. E não é engraçado não, irmãos, é para chorar, tá? Mas teve um santo desse, entre aspas, muitas aspas, um santo, que revelou uma menina, e virou até meme, e a menina começou a chorar. E ele falou assim: olha, Deus está me mostrando que Ele está indo lá e está visitando a fulana de tal. A moça começou a chorar. E Deus está visitando a fulana de tal, e Ele está visitando com cura, Ele está visitando com isso, está visitando com aquilo, está tirando um laço de morte. Só para vocês entenderem, tá? E a moça começou a chorar. Eu estou mentindo? Aí a moça: não está não. A fulana de tal é o que é sua? Aí ela virou e falou: é minha mãe, ela morreu tem 7 meses. Ou seja, puxou a imagem, ponto no ouvido, ó, fala para fulana de roupa assim, na fileira tal. É assim que está acontecendo nos dias de hoje. Escândalos atrás de escândalos. Estou abrindo só um parênteses, vamos voltar para a palavra. Não estou aqui, mas irmãos, o Evangelho é denúncia também, para que a gente possa ficar esperto. Nós cremos nos dons, nós cremos, irmãos, eu falo em línguas estranhas, eu tenho um dom de línguas, nós cremos, mas nós precisamos ficar espertos com essas coisas, com essas adivinhações. O apóstolo Paulo repreendeu. Há uma linha muito fina entre honra e bajulação. Aqui não, graças a Deus, mas tem lugar por aí. A liderança gosta de ser bajulada. Nossa Deus, que oração! Meu Deus do céu! Ó, puxa vida, a oração que funciona é a oração do culto do sábado aqui na comunidade cristã Amor e Fé e tal. Espírito de bajulação. Quem te honra na tua ausência. Você que está me assistindo, quem te honra quando você não está perto. Não permite sequer que falem mal de você. Quem de verdade te honra, faz isso pelas costas, não fica paparicando. Só que hoje em dia há uma cultura. Tem líder que gosta de ser paparicado, e tem os paparicadores. Ou seja, era o caso dessa menina. Ela não estava falando mentira, ela não estava mentindo, ela estava dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, estava anunciando o caminho da verdade, estava anunciando o Evangelho.
Só que na boca dela estava um espírito bajulador do inferno. Todo bajulador, se ele não tiver endemoniado, ele está demonizado. Ele está vivendo uma cultura do inferno na vida dele. Todo bajulador. E o apóstolo Paulo, não foi na primeira que ele se incomodou, mas por muitos dias, aquela moça ficava falando a mesma coisa. E ele voltou e repreendeu em nome de Jesus, porque ele sabia que ainda que estava falando a verdade, ainda que estivesse falando a verdade, ainda que realmente ele estava pregando o evangelho, a fonte de onde estava vindo não era uma fonte boa. Era o próprio Satanás falando na boca daquela garota. E agora o apóstolo que estava indo orar, ele repreende, expulsa o demônio bajulador que estava sobre essa moça. E por causa disso, a multidão se ajuntou contra ele. A cultura demonizada do povo que gostava das adivinhações, né? A galera que gostava das revelações, tinha revelação, a moça tinha revelação, e nas revelações dava lucro para os seus patrões. A galera gostava do revelamento, se ajuntou contra o apóstolo Paulo e contra Silas. Os irmãozinhos da revelação, do revelamento, vão pegar ele e arrancar as roupas deles, de frente aos magistrados. E a palavra de Deus diz que eles foram severamente açoitados. Ser açoitado já é ruim, irmãos. Eles foram açoitados de forma muito severa. Apanharam, entraram no couro. Vou dizer o português claro. Entraram no pau, tomaram, moeram eles. Porque a revelação falsa que havia na cidade acabou. E o povo, e agora? Quem vai revelar? A irmãzinha revelava. A irmãzinha estava revelando até que eles eram servos de Deus. A irmãzinha estava revelando que eles eram servos de Deus, estava anunciando o evangelho. Até o que eles estavam fazendo, ela estava acertando na revelação. E agora eles repreendem. E repreenderam. Uma vez, irmãos, eu passei por uma situação assim. Passei uma vergonha. Era adolescente. E eu estava num culto. Muito poder, muito fogo. A coisa estava quente. Pensa num culto quente. E a irmã que estava dirigindo, a irmã estava ungindo todo mundo, e aquele negócio, o movimento acontecendo. E eu estava lá falando em língua estranha junto com um diácono, um amigo meu, e o fogo caindo. Eu tinha 17 anos nessa época, mas foi bastante para me traumatizar para a vida toda. E eu estava ali, o fogo caindo, ungindo e profetizando, aquele negócio todo. Tinha um pastor, eu não vou dizer o nome dele, chegaram 2 pastores, mas um dos pastores que chegaram, ele tinha a fama que ele era muito calmo, muito quieto. Ele era um pastor frio, ele não era um pastor avivado. E junto com ele chegou um avivadão, era o presidente da igreja, avivado. Quando os dois entraram naquele culto, onde o fogo estava caindo, e eu estava ali, o avivadão já foi logo se alegrando, já partiu para o Senhor, homem de Deus, já foi logo se alegrando. O outro que era mais frio, ele falou bem alto no meio do culto, isso foi numa casa, falou bem alto no meio do culto: tem fogo estranho aqui. Irmãos, a minha língua estranha fez isso, tem fogo estranho aqui. Ele foi lá na dirigente, colocou o dedo na testa dela e falou: em nome de Jesus, amarrado, botou a mulher de joelho. Hoje é uma grande serva do Senhor, estava dirigindo o culto endemoniada. Eu estava neste culto, estava dirigindo o culto possessa. Esses cultos, né?
Eu gosto, irmão, eu vou atrás do gosto de fogo, eu vou atrás. Às vezes pego até avião, para ir fogo mesmo, pra gente. Mas a gente tem que saber onde a gente vai. Caiu no chão. E aí o pastor foi e deu-lhe um sermão em todo mundo que estava ali. Aquele que todo mundo via ele como um picolé, era o frio. Esse pastor não tem poder não, porque ele é frio. Frio estava eu, estava numa fria. Irmãos, tudo que eu pedi a Deus naquele momento, estou sendo bem sincero, os irmãos estão rindo, né? Tudo que eu pedi a Deus era assim: Senhor, abre um buraco para que eu possa entrar nele e ficar quietinho, escondido. Eu estava com uma vergonha tão grande. Eu era músico da igreja, irmãos. Abre um buraco no chão, Jesus, para que eu possa entrar. E o diácono do meu lado, um amigo, ele era guitarrista da igreja, abre um para mim também. Tanta vergonha que nós ficamos. Nós precisamos ter discernimento da parte do Senhor. O que é de Deus não causa confusão. O que é de Deus, que Deus fala para a gente, você não vai ficar sem dormir por causa disso não. Vai te trazer paz, vai trazer alegria. Em nome de Jesus. E eles aqui, desculpa estar contando partes da minha vida aqui, mas eles entraram no cacete, entraram no couro, severamente açoitados. E agora o que acontece? Por eles serem libertados, pelo menos os espíritos malignos, acabou com o revelamento na cidade. Agora tinha revelação do céu, de verdade, que ia acontecer ainda. Eles foram jogados, severamente castigados, apanharam severamente, e agora eles foram jogados no cárcere inferior, presos pelos pés. Agora tu imagina, você sai para ir para um culto, para adorar o Senhor, termina dentro de uma cela, todo lanhado de tanto apanhar. Aquela multidão não pegou eles com carinho, vamos até ali no magistrado. Ali já foram tomando pescotapa até chegar lá no magistrado, irmãos. Tanto Paulo quanto Silas. Chegou lá e tomaram mais um couro violento. E eles estavam indo para onde? Para o lugar de oração. Estavam indo buscar a face do Senhor. E agora os caras estão na cadeia, no cárcere inferior. Poderia estar lá: ai meu Deus, que provação, que luta, Jesus, por que o Senhor fez isso comigo? Poxa vida, ai, 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 olha minhas costas como é que está, apanhei tanto, Senhor, que injustiça para comigo. Não, o que a Bíblia conta? Meia-noite, eles estavam orando e cantando louvor ao Senhor, adorando o Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Estavam lá felizes cantando. Rendei graças, porque a sua misericórdia dura para sempre. E louvando o Senhor, adorando o Senhor de madrugada. Agora puxa uma oração aí: Senhor, obrigado, Senhor, nós entramos no coro, estamos na cadeia, mas aqui é o local que o Senhor queria que a gente tivesse. Vamos adorar. Muito obrigado, Senhor, por essa luta, por essa adversidade, por essa provação, por esse desafio. O Senhor tem propósito em tudo que o Senhor faz. E daqui a pouco começava o louvor de novo, né? Aquele que está feliz diz amém, amém, dentro da cadeia. Irmãos, eles estavam orando e adorando ao Senhor. Eles não deixaram a circunstância mexer com o íntimo deles. Eles não deixaram, de repente, todo ferido, tudo arrebentado. E aí, enquanto eles estavam orando, cantando, ali já estabeleceu o culto, um verdadeiro culto ao Senhor. E aí, o que acontece? Veio um terremoto que sacudiu os alicerces da cadeia toda. Opa, agora todo mundo vai ver a manifestação de verdade de Deus. Eu fico imaginando, sacudiu, abriu as cadeias todas. Fico
imaginando o carcereiro. A gente vai encontrar com ele lá no céu, lá a gente vai trocar uma ideia. Fico imaginando o carcereiro, o cara não acordou. Um terremoto a ponto de abrir a cadeia toda e o carcereiro está dormindo. Abriu tudo, soltou geral. Irmãos, e o que me salta os olhos, e que me deixa assim muito feliz e muito contente, que o maior desejo de um preso, eu já estive pregando, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países, o maior desejo de um preso é o quê? Fugir. Mas a glória de Deus tinha invadido aquele lugar. Aquele local que era choro, que era um local de lamentação, um local de pena. Tinha muitos ali que de repente já estavam até no corredor para ser enforcado, para morrer. Mas os caras não quiseram ir embora por causa da glória que estava ali. A presença de Deus verdadeiramente se manifestou naquele lugar. Não foi o revelamento da moça lá não, mas foi Cristo, o Espírito Santo, Cristo revelado. E sacudiu tudo, abriu tudo. O carcereiro quis se matar. E Paulo, não se mata não, rapaz, está todo mundo aqui. Ninguém vai embora não. Aqui agora é tudo irmão. Vem entrando aí, estou conjecturando, tá? Me dê a luz. Aí pegou, clareou tudo, viu que os presos estavam tudo lá, tudo solto e ninguém foi embora, porque estava todo mundo chapado da presença de Deus. Dentro da cadeia eles estavam experimentando o que eles nunca tinham experimentado fora. Eles estavam experimentando a presença de um Deus vivo e verdadeiro. Eu acho que aqueles homens jamais na verdade tinham ouvido orações e canções de adoração a Deus, canções de alegria vindo do cárcere inferior. E a Bíblia fala que enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, os outros presos os ouvia com atenção. Estava atento ao que estava rolando ali, estava desatento não. Um preso vai para lá, outro vai para cá, né? Tem preso assim, né? Que às vezes o Senhor está fazendo a obra e tal. Vou ali fora, vou ali no banheiro, depois eu volto. Tem preso assim, né? Deus está fazendo algo e tal. Vou dar uma voltinha, vou ali fora beber uma água, depois eu volto. Vou ali no canto da sala beber uma água, depois eu volto. Não, a Bíblia fala que os presos estavam ouvindo com atenção. E receberam do Senhor. Receberam a glória de Deus, agora estavam ali dentro daquela cadeia. Estavam indo para um local de culto. Tentaram desviar eles para dentro de uma cadeia. E a glória do Senhor agora estava ali. Estava adorando a Deus. Eu só posso conjecturar, mas aqueles presos ali, com certeza tiveram um encontro com o Senhor. Dentro da minha conjectura, é eu que estou falando, eles tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus, a ponto de não querer ir embora. Abriu, vamos embora. Não, né? Passava até por cima de Paulo e disse, não, passaram não, ficaram lá. Mas como é que é esse negócio aí, rapaz? Continua, canta aquela música de novo. Ô irmão Silas, canta aquela música de novo. Ô irmão Paulo, ora aí, vai lá, vamos lá e tal. E o culto já estava estabelecido ali, dentro daquela masmorra. O culto estava rolando. O verdadeiro fogo de Deus estava ali. É o carcereiro, acorda, quer se matar. Não, pegou, me dá a luz aí para me ver o que está acontecendo. Para piorar, estava todo mundo na escuridão ainda. Todo mundo no escuro, ele entra. Rapaz, está todo mundo aqui. Ele se prostrou aos pés de Paulo. Depois levou Paulo e Silas para a casa dele. Cuidou dos dois. E a palavra de Deus diz que aquele carcereiro perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor e serão salvos. Você e os da sua casa serão salvos. Basta uma única coisa: crer no Senhor Jesus. Se você crer, você vai ser salvo. Crê no Senhor. Jesus fala: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado.
Então, irmãos, ele prega para a família ali, ele prega para aquelas pessoas daquela família e todos se convertem ao Senhor. Olha o propósito. Eu fico imaginando o carcereiro voltando para dentro da cadeia. Vou abrir uma outra conjectura aqui. Se aquele carcereiro era um carcereiro ruinzão, agora passou a ser um carcereiro com coração amável. Jesus agora estava nele. Os bandidos que talvez quisessem torcer o pescoço do carcereiro, fazer alguma maldade com ele, o amor de Deus também já tinha entrado. E eu fico imaginando agora o carcereiro passando pelas celas: Pai do seu irmão fulano, Pai do seu irmão cicrano. Por quê? Porque 2 homens de Deus passaram por lá. Não foram 2 moleques murmuradores. Não foram 2 moleques murmuradores. Eles entraram com o mesmo espírito que eles tinham saído de casa para ir para o local de adoração. Eles chegaram dentro da cadeia e adoraram a Deus ali. Eu não sei pelo que você está passando, meu irmão, minha irmã. De repente, você foi parar por obedecer ao seu Jesus dentro de uma cadeia. Adore. Você foi parar no meio de uma luta, no meio de um desafio, porque você resolveu obedecer ao Senhor Jesus. E quando você resolve de verdade seguir Jesus e obedecer, se prepara. O cenário vai mudar. Parece que tudo piora, mas só parece. Você pode transformar o cenário ruim num cenário de adoração, num cenário de agradecimento, num cenário de louvor ao Senhor. Aqueles presos, puxa vida, nunca eles se arrependeram de não ter saído dentro daquela cadeia, porque agora a glória do Senhor ficou ali, porque passou 2 homens ali naquela cadeia, 2 verdadeiros crentes, 2 verdadeiros servos do Senhor, que apesar de terem chegado lá todo machucado, apanharam muito, eles resolveram fazer daquele local um local de adoração. Resolveram fazer do local de tristeza, de agonia. De repente você está no meio de uma luta, de uma tempestade, de um desafio. Eu não estou dizendo que Paulo e Silas eles não estavam sentindo a dor das feridas, não. Com certeza estava doendo as feridas deles. Tenho certeza disso. As feridas estavam doendo, mas mesmo em meio a esse desafio, preso pelos pés no tronco, eles adoraram ao Senhor, eles glorificaram ao Senhor, eles tiraram tempo para orar ao Senhor, não abriram a boca para murmurar, irmãos, mas a boca deles era de gratidão a Deus. E tudo que Deus faz é com propósito. Eu tenho certeza que a vida naquela cadeia mudou para sempre. Mudou para sempre. Que um preso vai sendo solto, vai chegando o outro, um vai contagiando o outro. Aquela cadeia nunca mais foi a mesma. E o que era um local de dor, de sofrimento, agora se tornou um local onde estava a glória de Deus. Ali estava a glória do Senhor, a ponto dos presos não quererem fugir mais. Que nós possamos aprender com Paulo e com Silas. Que Deus nos dê discernimento para reconhecer o que é verdadeiro e o que é falso dentro do Evangelho. Nas questões das adivinhações, tem muitas por aí. E tem muita coisa que é de Deus também, irmãos. Mas cuidado. Que Deus nos dê a capacidade de dar glória a Deus em meio à luta. Não ficar chorando, lambendo ferida, não. Mas tendo gratidão a Deus. Adorando a Deus. Gente, chorar e murmurar não resolve nada. A murmuração, ela só aumenta o tempo de caminhada no deserto. A reclamação, a murmuração, ela só traz uma coisa para a tua vida. Às vezes a vitória está pertinho de chegar, mas tu reclama tanto e murmura tanto, que a bênção vai demorar a chegar. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto, por causa de murmuração, por não ter uma boca adoradora a Deus. Ficaram rodando no deserto, um percurso de 2 meses, levou 40 anos por causa de murmuração.
Tem gente que está passando por luta. Tem gente que está passando por luta tempo demais. A luta já era para ter passado. Por quê? Porque não aprendeu esse princípio. A murmuração só aumenta o tempo da luta na sua vida. Mas eu quero declarar, no nome de Jesus, que a partir de hoje, você que está me assistindo em casa, você, meu irmão, minha irmã, que estão aqui no auditório do templo, em nome de Jesus, nós teremos bocas para agradecer a Deus. Não está tão suave, não está tão do jeito que eu queria que tivesse, mas a nossa boca vai ser para adorar o Senhor. Irmãos, não há nada de errado. Está passando por uma luta, pede uma oração, beleza. Não tem problema, pede uma oração, a gente ora. A Bíblia até manda colocar a necessidade aos santos. Nós vamos estar orando por você, vamos estar te ajudando. Mas procure, sabe, pegar um pandeirinho na mão e cantar louvores ao Senhor, igual Miriam fez. Depois que atravessa uma vermelha, é mole. Quero ver cantar com um pandeirinho na mão, antes de atravessar uma vermelha. Crê que uma vermelha vai se abrir. Adorar antes, depois que Deus fez o milagre, o povo passou a pé enxuto, aí chega do outro lado, volta com um bandeirinho. Ainda bem antes tarde do que nunca, né? Mas quero ver ter fé para adorar antes de ver o mar abrir, para agradecer antes do mar abrir, sem saber que o exército de Faraó vai ser coberto pelas águas. Quero ver isso. O exército está atrás, está perseguindo. A coisa está feia. Vamos adorar. O povo adorou, mas Deus realizou um milagre. Aí depois está do outro lado, coisa aliviada, aliviou um pouco. Agora vamos adorar o Senhor, né? Até dançou, coisa linda, né? Mas poderia ter adorado antes. Poderia ter feito como Paulo e Silas. Por isso que eu amo, irmãos, o Atos dos Apóstolos, a vida que esses homens tinham, né? Quantas coisas Deus foi fazendo, né? Pedro estava na cadeia, enquanto a igreja orava, um anjo entra lá na cadeia e tira Pedro, solta Pedro da cadeia, enquanto os irmãos estavam na igreja orando, bate na porta, quem é? É o Pedro. Não, o anjo foi lá e me soltou da cadeia. Jesus é lindo, irmãos. Eu não sei pelo que você está passando, nem a luta, nem o desafio, mas em breve o Senhor virá em teu socorro. E ainda que a luta esteja demorando um pouquinho mais, você não vai ficar aí para sempre, então adore o Senhor. No outro dia Deus vai te tirar. No outro dia você vai ser solto dessa cadeia, como aconteceu com Paulo e com Silas. No outro dia eles foram soltos da cadeia. Pedro, um anjo entrou lá e tirou ele. Aconteceu isso com eles. Então adoremos ao Senhor pelo que Ele é. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, adore ao Senhor em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Tenha uma boca adoradora. Tenha uma boca para adorar. Tenha uma boca para abençoar. Você não está vendo nada acontecendo, mas abençoa. Você não está vendo as coisas, vai abençoando, irmãos. Vai abençoando. Vai cantando louvores a Deus. O pau está quebrando, adora. O tempo de bonança é sempre maior que o tempo de luta. Mas adore no tempo de luta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar cada vez mais alto e mais forte em cada coração, como o Senhor falou comigo nessa noite. Espero que tenha falado contigo também, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, e que você, sabe, pegue essa palavra, coloque ela, guarda ela no teu coração, e que Deus abençoe você e sua família, e abra sua boca para adorar a Deus. Está no meio da luta, está no meio da tempestade, está no meio da tormenta, está no meio do desafio, ore ao Senhor e cante louvores a Ele, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo. Amém, queridos? Vamos dar nosso melhor aplauso ao Senhor nessa noite.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.